Senhoras e senhores, agora, no sexto painel do dia, vamos falar sobre um assunto que tem levantado questionamentos e que também foi tema da primeira live do CPRI Apresenta. Tokenização imobiliária, uma abordagem registral. Para tanto, convido ao palco os palestrantes. Caleb Matheus Ribeiro de Miranda, doutorando em Direito pela PUC São Paulo, oficial de registro de imóveis, títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas de São Vicente, em São Paulo. Convido ainda a doutora Lohane Matuszewski Machado, oficial de registro de imóveis, títulos e documentos e pessoa jurídica na cidade de Sorocaba, em São Paulo. E o doutor Fernando Pereira do Nascimento, vice-presidente do ONIR e da Serjus Anoreg de Minas Gerais, diretor do CORE de Minas e titular do primeiro ofício de registro de imóveis de Belo Horizonte, Minas Gerais. Convido-os a sentar-se para o nosso tradicional vídeo. Olá, boa tarde. Todos me ouvem bem? Bom, hoje eu estou aqui nesse painel super interessante. Até eu estou empolgada para ouvir os meus colegas painelistas. E o Caleb vai ser o nosso colega que vai tratar das perguntas mais espinhosas. O que é tokenização? Se existe tokenização? Fernando depois vai ter algumas questões complexas aí para tratar. E eu vou começar esse painel não falando exatamente de tokenização, mas eu vou fazer uma pequena introdução para a gente falar sobre sistema imobiliário. E até para trazer uma crítica, para que vocês possam ouvir a palestra do Caleb e do Fernando de maneira crítica e poder entender a tokenização com todos os problemas e percalços que ela pode trazer aí no caminho. Como eu havia falado, não sei se todos escutaram, eu vou fazer apenas uma pequena introdução, falar sobre a instituição do registro imobiliário, sobre direito e economia, para que vocês possam analisar de maneira mais crítica as palestras do Caleb e do Fernando. Bom, sob o ponto de vista da economia, a gente pode entender o registro de imóveis como uma instituição. E por que é interessante estudar o registro de imóveis, ou direito em geral, sob a perspectiva econômica? Porque a economia é uma ciência que tenta estudar as decisões humanas. Ela tenta antecipar um pouco o que os atores do mercado vão fazer. Bom, não é nenhum exemplo de futurologia, mas a economia estuda muita história, para que a gente tente não repetir os erros do passado, possa aprender com o que já aconteceu e possa prever um pouco como o mercado e os agentes desse mercado vão se comportar. E aí, para a gente entender isso, a gente precisa diferenciar o que são instituições e o que são organizações ou players. No direito econômico, ou na economia mesmo, os economistas utilizam um exemplo que fica bem claro. Um jogo de futebol. Num jogo de futebol, as regras do jogo seriam as instituições. E os jogadores, os players, seriam as organizações. Então, trazendo aqui para o direito imobiliário, para o registro imobiliário, o registro de imóveis é uma instituição, sob o ponto de vista econômico. Nós somos as regras do jogo, nós defendemos a regra do jogo, nós trazemos segurança jurídica. E os players são diversos. Dentro do direito imobiliário, a gente pode dizer que temos construtores, incorporadores, corretores. E os players, eles querem jogar, eles não querem criar regras. Então, por isso, nós somos chamados muitas vezes de chatos, né? Porque a gente
limita, muitas vezes, com base na segurança jurídica, a atuação desses players. E a economia estuda há muito tempo a importância dessas instituições. Quem lê, por exemplo, Douglas North, que fala sobre direito e economia, sobre economia e história, ele faz uma perspectiva histórica desde a época das grandes navegações. E ele chega à conclusão que os países, as economias que vicejaram foram aquelas que investiram em instituição. São aquelas que tinham instituições fortes. Desde a época de tecnologia dentro das grandes navegações, não era o que tinha a melhor tecnologia de embarcação que teve grande sucesso. Era assim quem tinha boas regras. São as nações que tiveram mais sucesso. Então, desde essa época, a gente pode dizer que uma melhoria tecnológica sem uma base institucional firme e clara não gera, na verdade, tantos ganhos econômicos como esperado. Acontece que não é novo o discurso de diversos players do mercado de que a gente precisa de uma desinstitucionalização. Os players, muitas vezes, dizem que a gente não precisa de registro de imóveis, que o registro de imóveis seria um entrave, seria uma burocracia. E eles querem, em muitos casos, jogar e dizer as regras do jogo. Para que a gente precisa de um juiz de futebol se a gente pode, aqui mesmo, decidir o que vale e o que não vale? E isso pode resultar em um enfraquecimento, realmente, da infraestrutura jurídica, quando a gente traz essa questão para o registro imobiliário. E eu trouxe aqui, vou tratar de forma bem breve, para não atrapalhar a palestra dos colegas, mas eu trouxe um exemplo claro de uma crise institucional dentro do direito imobiliário. E o exemplo é a crise institucional que ocorreu nos Estados Unidos. Bom, em 1960, nos Estados Unidos, começou a ter um boom imobiliário. As pessoas queriam comprar, vender e precisavam de dinheiro para isso. Uma forma clássica para se conseguir dinheiro para financiamento é o banco pega o depósito bancário, os valores da poupança e financia. Só que, como a demanda começou a ficar muito grande, em 1960, começou-se a estudar a securitização. Na securitização, o banco não precisa intermediar, não precisa pegar o dinheiro que foi aplicado e fazer uma intermediação com o comprador para financiar aquela aquisição. Ele pode transformar um título, como um título hipotecário, em um título que vai ser transferido, vai poder ser cedido dentro do mercado imobiliário. Então, a securitização transforma o título num ativo que possa ser cedido. E aí, a securitização funcionou muito bem. No começo, nós tínhamos uns títulos que se chamavam MBS, que eram hipotecas, seria mortgages, mas eu vou traduzir para hipoteca, não é exatamente a mesma coisa, mas é bem parecido. Esses títulos, no início, representavam um financiamento que seria feito diretamente entre o investidor e a pessoa que está adquirindo o imóvel. Isso começou a funcionar muito bem, esses títulos eram cedidos e a coisa foi andando bem. E aí foi criado nos Estados Unidos o chamado MERS, que era um sistema de registro eletrônico. Até hoje, se vocês colocarem no Google MERS, vocês vão achar lá o site do MERS e eles continuam falando que eles são uma ótima solução para transações imobiliárias. E aí, com o MERS, a coisa ficou muito fácil, porque o próprio banco que fazia a transação, ele era um dos players que fundamentava o MERS, que criou o MERS. Então, ele jogava e ditava as regras do jogo. Eram eles que faziam as cessões desses créditos imobiliários. E o mercado imobiliário dos Estados Unidos foi se aquecendo. Em 2000, 2001, a gente teve um juros muito baixo nos Estados Unidos. O Fed colocou muito dinheiro lá. Em 2000, a gente teve uma bolha já das ações de tecnologia. E em 2001, a gente teve o 11 de setembro. Então, para conter toda a crise, o Fed colocou muito dinheiro, a gente teve juros muito baixos. Aí o mercado teve uma outra ideia. Em vez da gente só vender esses MBS, a gente pode vender uns chamados títulos colateralizados.
O que são esses títulos? Em vez de ter uma pessoa só pegando dinheiro diretamente do investidor para refinanciar uma hipoteca e o banco tendo que ser o fiduciante, a gente pode colocar várias hipotecas ali no meio e aí você compra um título que é garantido por diversas hipotecas. Então, eu banco, não preciso mais ser fiduciário. O risco está diluído. Aí, já que o risco está diluído, vamos criar também as chamadas hipotecas subprimes. O que eram essas subprimes? Eram hipotecas em que você não sabia muito bem se o credor tinha condições de pagar. A análise de crédito não era feita com muita regularidade e, muitas vezes, não era necessário nem pagar nenhuma entrada. E, além disso, já que as taxas estavam muito boas, eles colocaram dentro desses títulos também contratos com taxas flutuantes. A pessoa começava o contrato com uma taxa baixa e, no final do contrato, ela ia ter que pagar esse financiamento com uma taxa maior. A coisa foi andando, e em determinado momento, os Estados Unidos, mais ou menos ali em 2006, o FED precisou aumentar a taxa de juros, porque a inflação estava muito alta, não dava para segurar juros a 1%, e o mercado imobiliário inflacionando. Em 2003, foi negociado quase 4 trilhões de dólares em investimento só nesse tipo de título. E, finalmente, a gente teve a crise de inadimplência. E, até aqui, essa história é muito bem contada. Se você colocar na internet, a crise dos subprimes, né, ficou conhecida assim. As pessoas falam que o problema da crise foi só os subprimes, essas hipotecas podres. Tem até filme com Brad Pitt, A Grande Aposta. Ele trata só até aí. Só que tem um outro ponto, que é a parte, a gente volta para essa questão do MERS, tem a parte registral, que é quando a gente teve uma crise de execução dessas hipotecas. Depois que a gente começou a ter essa grande crise de inadimplência, essas hipotecas precisavam ser executadas. E aí, será que eles tinham um registro de imóveis para saber quem que era o devedor, quem que era o credor desse monte de título que ficou circulando no mercado? Não tinha. A verdade é que a gente teve uma crise de executividade dos títulos muito grande. E aí, culminou na crise de 2008, com a quebra do Lehman Brothers, que era um banco que existia nos Estados Unidos desde 1850, e toda a bolha imobiliária que impactou o mundo inteiro. E o que isso mostra? Que, muitas vezes, uma tecnologia, uma eficiência momentânea, não é suficiente para garantir um crescimento econômico saudável. E, aqui no Brasil, a gente tem enfrentado essas promessas de tecnologias que poderiam desburocratizar o registro imobiliário, que poderiam realmente deixar o registro imobiliário de lado, colocando apenas o registro de imóveis como um juiz chato do jogo. Então, quando a gente fala de tokenização, que é o que a gente vai falar aqui, a gente não pode fugir de instituições sérias e fundamentadas com base histórica, como o próprio Bunazar disse, com mais de centena de anos. E aí, para finalizar a minha palestra, eu queria ler a minha frase aqui. Eu deixo aqui uma palavra do Peter Drucker, que é um pai da administração. Ele fala que não há nada pior do que fazer de forma eficiente algo que não deveria ser feito. Então, realmente, a gente precisa agora discutir aqui se há algo que precisa ser feito, que deveria ser feito. Obrigada, gente. Eu, primeiramente, cumprimento a minha colega Lohane por essa brilhante palestra, que certamente nos serviu para esclarecer a importância do Instituto, das instituições como um todo. Eu também queria cumprimentar o presidente Baltazar por esse evento maravilhoso, o presidente Juan Pablo, também, que está com a gente no ONR, presidente Ari, no RIB, e dizer que é uma honra poder participar e trazer algumas questões para a gente discutir sobre esse tema tão empolgante. E que, se tem um tema que hoje parece que é o nosso bicho-papão, que a gente tem, quando vai dormir à noite, a gente tem medo, é a tokenização, né? E a gente quer tentar trazer, vamos tentar trazer
algumas considerações sobre a gravidade e se existe uma gravidade desse problema e que interesses de mercado conseguiríamos atender incorporando algumas tecnologias. A primeira ideia é trazer uma compreensão geral do que se entende por tokenização. Eu vou evitar ser repetitivo, mas tokenização, no sentido imobiliário, é a ideia de criação de um representante digital de um imóvel para que eu possa fazer os atos jurídicos que eu desejo realizar nesse representante, e esses atos jurídicos que eu fizer vão refletir no representado. Então, a ideia é que, ao invés de eu fazer uma compra e venda de um imóvel, eu possa fazer uma compra e venda de um token, que representa um bem imóvel, e, ao vender esse token, eu considero que o imóvel foi vendido. E, quando falamos dessa representação por tokenização imobiliária, nós estamos falando de um fenômeno que, no fim das contas, ele quer trazer uma transmudação do regime jurídico. Nós temos um regime jurídico aplicável aos bens imóveis e um regime jurídico para os bens móveis. E, geralmente, quando se fala em tokenização, o que as pessoas querem é simplificar as formalidades para aplicar o regime de bens móveis aos bens imóveis. Nós temos para a tokenização 4 pressupostos, 4 elementos necessários para que eu possa falar em tokenização. Então, eu tenho que ter um sistema em que eu tenha um procedimento de criação desse representante digital, um segundo procedimento em que eu possa ter modificações no regime jurídico ou na titularidade desse representante, um mecanismo de validação dos atos que impeça que alguém disponha de um token sem ser seu titular, e, por fim, um sistema de identificação dos direitos vigentes. Eu preciso, por fim, saber quem é efetivamente o titular desse token. E quando nós vemos esses 4 pressupostos da tokenização, o que me chama a atenção é a similaridade que existe com o sistema registral imobiliário. Porque o nosso sistema registral imobiliário, ele também tem esses 4 elementos de forma diferente, mas ele tem um procedimento de inserção do imóvel no registro imobiliário, que é a matrícula. Ele tem previsão de atos, em seu sentido material e formal, que podem ser praticados em relação ao imóvel. Tem a previsão de um mecanismo de controle da observância do direito na prática dos atos, e tem um sistema de identificação da situação jurídica. Quando nós fazemos essa análise estrutural da tokenização e comparamos com o registro de imóveis, nós vamos chegar necessariamente à conclusão que é um sistema que busca, em alguma medida, replicar o sistema registral com certas modificações. E nosso objetivo hoje é ver se essas modificações são benéficas ou se são maléficas para a segurança que o nosso sistema já atribui. Quando pensamos em tokenização, não havendo uma legislação sobre o tema, geralmente se propõem 3 estruturas ou 3 opções de estruturação de uma operação tokenizada. A primeira opção é a manutenção da propriedade com um fiduciário. Então, cria uma pessoa jurídica que vai ser o titular registral dessa propriedade. Essa pessoa jurídica emite tokens e faz o controle da transmissão desses tokens, mantendo a titularidade com ela. Qual que é o problema dessa sistemática? Eu tenho que ter uma grande confiança que essa pessoa jurídica, no futuro, vai cumprir as suas obrigações e que não terá constrições judiciais contra ela que impeçam esse cumprimento. O segundo modelo proposto é o que eu faça uma averbação na matrícula para dizer que aquele imóvel, a partir de agora, está vinculado a um sistema externo de controle da titularidade. Então, eu tenho uma matrícula, um titular João. A partir do momento em que eu averbo a existência de uma vinculação ao sistema tokenizado, aquela informação do João como titular passa a ser uma informação meramente histórica. Eu vou ter que ver quem é o titular consultando a tokenizadora. E a terceira estrutura proposta é a ideia de tokenização da matrícula, ou seja, usar a matrícula que nós já temos e que em breve será 100% eletrônica, como um elemento num procedimento de contratação, aí sim regulado pelo ANR e pelo CNJ. Dessas 3 opções, a única que nos parece razoável é a terceira, obviamente. As outras 2 são muito inseguras, mas nós estamos trazendo como uma forma de explicar as propostas que se fazem hoje em dia em relação à tokenização, e as 2 estruturas, a opção 1 e a opção 2, são as que o mercado tenta utilizar.
Quando falamos de tokenização ainda, nós temos que fazer uma distinção entre dois objetos potenciais de tokenização. Eu posso falar de tokenização sobre direitos pessoais e tokenização de direitos reais. A tokenização de direitos pessoais, ela se assemelha ao que acontece hoje com as cédulas escriturais. Então, quando você recebe uma hipoteca, uma alienação fiduciária, com uma cédula de crédito escritural, você passa a ter um custodiante que vai definir quem é o titular daquele crédito. Mas a única modificação feita no âmbito do custodiante é modificação de titularidade, somente cessões do direito. O direito não sofre modificações objetivas, ele só sofre modificações na sua titularidade. Por outro lado, outro objeto que se pretende com a tokenização é utilizá-la para direitos reais sobre bens imóveis. Nessa proposta que algumas empresas trazem, eu poderia fazer todo e qualquer direito sobre um token, refletindo sempre sobre o imóvel. Poderia dar um token em hipoteca, fazer a alienação fiduciária de um token, constituir usufruto sobre um token. Na prática, esse sistema ele visa recriar um simulacro do sistema registral na tokenizadora, com ampla liberdade de modificação dos direitos. Saindo então dessa parte inicial e mais introdutória, de explicar dos tipos de tokenização, nós vamos então tratar das transformações propostas. E quando vemos a tokenização chegando ao debate público, por meio de instituições privadas, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: qual o interesse de mercado que leva à ideia de uma tokenização? E eu identifiquei 6 interesses primordiais de mercado que podem ser atendidos com uma tokenização. Primeiro, financiamento de incorporações. Hoje, se uma incorporadora quer obter financiamento junto a particulares para sua incorporação, ela não tem um mecanismo plenamente apto para obter os valores e depois distribuir os resultados. A tokenização talvez atendesse esse interesse. Por outro lado, nós temos um mercado de ativos ambientais, não só créditos de carbono, como outros ativos, que poderiam ter uma tramitação mais simplificada por meio de um sistema tokenizado. Mercados de potencial construtivo, nos grandes centros urbanos, também seria de interesse. E daí nós partimos para o interesse geral, que é a ideia de agilidade e desburocratização. A população como um todo gostaria que os cartórios fossem menos burocráticos e mais ágeis. E essa é uma das principais propagandas das tokenizadoras. Por fim, nós temos blindagem patrimonial, uma ideia de que o bem imóvel representado por um token seria menos sujeito a uma execução. E, por fim, a ideia de criação de um sistema de gestão de direitos, aí sim mais vinculado ao interesse da própria tokenizadora em exercer a função que nós exercemos por comando constitucional. Quando pegamos todos esses interesses, nós vamos ver que os 4 primeiros são interesses muito legítimos e os 2 últimos são, em certa medida, questionáveis quanto ao seu fundamento para o bem comum e a melhoria da segurança do sistema. Então, esses 4 primeiros interesses, me parece, que poderiam ser atendidos por nós, por uma tokenização feita por meio do ONR e regulamentada pelo CNJ. A ideia de blindagem patrimonial, usar o token para isso, ela foge do escopo da tokenização. Nós temos outros mecanismos de proteção patrimonial e a gestão de direitos como modelo de negócios no nosso sistema constitucional não é possível. Quais são as supostas vantagens da tokenização? O que as tokenizadoras indicam que seria benéfico com o seu modelo? Nós temos, em primeiro lugar, o uso de blockchain. E blockchain é um tema que está em voga há pelo menos uns 15 anos. Eu não vou chatear os senhores repetindo a definição. Só vou trazer uma definição bem simplificada, que é um sistema de registros em que quaisquer alterações posteriores seriam identificáveis. E algumas pessoas já estão dizendo hoje que a blockchain é uma tecnologia que surge como uma solução em busca de um problema. Porque, efetivamente, nós não temos um problema hoje com o sistema registral que a blockchain se proponha a, de forma eficiente, resolver. Até já vi um artigo recentemente sobre o fim do hype da blockchain. Achei muito interessante, porque ele traz uma recentralização da perspectiva do uso dessa tecnologia. E quando falamos de uso de blockchain em tokenizações, nós temos basicamente 3 modelos de uso de blockchain. Primeiro, blockchain de arquivos.
Eu vou fazer um arquivo como se fosse uma escritura e vou arquivar numa blockchain a venda de uma pessoa para outra. Qual que é o problema desse modelo, dessa estrutura, em que eu pego um arquivo e coloco numa blockchain? Primeiro, eu vou ter uma conservação desses arquivos que é distribuída. Hoje, o registro de imóveis digitaliza os documentos. Nesse modelo, os particulares estariam com os documentos. Por consequência, não teria conteúdos sigilosos, não teria controle de publicidade. Mas a mais grave é que eu troco o sistema de registro de direitos por um sistema de registro de documentos. Por quê? O que impediria que uma pessoa que não fosse titular fizesse uma compra e venda por um PDF vendendo um imóvel? Não haveria essa verificação nesse modelo de blockchain de arquivos. Segundo modelo, blockchain de transações. Cada imóvel seria um token específico, eu transfiro da minha carteira para a carteira de um terceiro. Esse modelo é irreversível e totalmente transparente. Problemáticas que surgem com esse modelo. Fraudes. O que impede? Como que eu identifico que alguém não pegou a minha senha escondida e vendeu o imóvel em meu lugar? Segundo, não tenho como verificar uma correta compreensão do conteúdo jurídico. Hoje nós temos um assessoramento notarial para fazer isso, que as partes possam manifestar uma vontade juridicamente válida. Por fim, eu afasto por completo o judiciário. Eu não consigo fazer com que o judiciário reverta uma transação, porque ela depende das chaves que são privadas. Por fim, o terceiro modelo é um modelo de blockchain de atos, em que ao invés de ter carteiras, eu tenho atos que são praticados por uma autoridade central, um gatekeeper, e aí então diz, A vendeu para B, B vendeu para C, e assim por diante. E esse modelo, se você imagina que se aproxima muito do nosso modelo registral, é porque você está correto. Tá? Esse modelo, na verdade, busca substituir de forma pior o sistema registral. Por quê? Não há verificação da vontade, que existe no nosso modelo, não existe verificação de observância do ordenamento, nós não temos nenhuma vantagem em relação ao registro, a não ser o fato de que certas pessoas jurídicas gostariam de exercer a nossa função sem fazer concurso público. E esse modelo, ele traz uma reinterpretação do que é irreversibilidade. Porque se irreversibilidade é a impossibilidade de reverter, e nesse caso eu posso reverter, o gatekeeper pode fazer um ato no sentido contrário, eu não tenho de fato uma irreversibilidade. Quais são as vantagens da tokenização? Se até agora só vimos desvantagens, qual é a principal, o chamativo para esse modelo? Vamos fazer transações em um clique. Quem não gostaria de poder vender seu imóvel pegando o celular, abrindo, quero vender imóvel tal para fulano de tal. Quando a gente fala de um sistema de solenidade, um sistema que traz formalidades, a ideia que existe por trás do ordenamento é que a solenidade é mais grave quanto mais importantes são os atos praticados. Então, quando a lei exige uma escritura pública e um modelo de registro, é porque as consequências jurídicas da transformação imobiliária, da transformação dos direitos sobre um imóvel, são muito graves. E quando vemos, então, o nosso modelo, o modelo extrajudicial, ele tem uma externalização da vontade que é livre e consciente, juridicamente apta e pelas pessoas legitimadas. Quem faz essa verificação é o tabelião de notas na lavratura da escritura. Na sequência, o registrador vai analisar se foi externalizada conforme ao direito o controle de conformidade pela qualificação. São esses elementos do nosso sistema que permitem a fé pública existir. Eu só posso presumir que um imóvel é daquele que consta no registro, porque eu tenho esses mecanismos de controle da vontade externada e da conformidade ao ordenamento. Quando eu pego um modelo de tokenização, nós estamos falando de uma substituição desses mecanismos de verificação por mecanismos de senha, biometria e autenticação de 2 fatores, e por um controle simplificado de disponibilidade. Mas a minha pergunta é, como que o uso de senhas, biometrias e autenticação de 2 fatores garante uma vontade livre e juridicamente consciente? Quando a gente usa esse modelo de senhas, biometrias e autenticação de forma complementar ao registro, de forma complementar ao sistema notarial, nós temos um incremento da segurança jurídica. Então, quando a gente fala hoje em escritura eletrônica, nós temos assinatura eletrônica e videoconferência eletrônica. Quando eu faço, então, o nosso uso é complementar.
quando eu faço a substituição, eu corro um risco de anulação em massa das transações. O sistema registral existe para que a aparência do direito seja conforme à realidade do direito. Quando eu tenho um sistema que não controla, que a aparência e a realidade estejam andando juntas, eu tenho um risco de anulações em massa das transações. Outra suposta vantagem que se alega, eu poderia simplificar as garantias. Ao invés de dar o imóvel em alienação fiduciária, eu vou fazer uma cessão fiduciária do token. Parece inventivo, né? Cessão fiduciária do token. Não tem ITBI, posso pegar coisa para mim, não tenho que fazer leilões. Só que, evidentemente, isso é uma burva, é uma simulação do sistema. E eu tenho certeza que nenhum juiz vai aceitar que eu simplesmente transmude o sistema de execução com base nessa simulação de que o bem imóvel agora seria um bem imóvel. Quais são as problemáticas que nós enfrentamos, então, quanto à modificação do sistema ao propor um sistema tokenizado? O sistema extrajudicial ele vai atender 6 parâmetros básicos. São 6 parâmetros? 7. 7 parâmetros básicos. Eu tenho a vontade livre e com compreensão jurídica garantida pelo assessoramento notarial. Eu tenho a certeza da identidade da parte com a certificação notarial. E, por consequência, eu tenho um título que tem presunção de veracidade e autenticidade. Quando eu levo esse título ao registro, eu faço análise da juridicidade pela qualificação registral. Eu emito informações com fé pública por meio de certidões. E eu tenho, por efeito do registro, a presunção. Uma presunção que é tão forte que aquele que for lesado pode buscar do Estado seu ressarcimento. Seja quem não vendeu o imóvel que foi vendido, seja quem comprou um imóvel que não podia ser vendido, o Estado garante o seu patrimônio. Quando eu vou para um sistema de tokenização, eu simplesmente retiro os 5 elementos do sistema e mantenho somente a verificação de autenticidade por senha e a identificação de situação jurídica de uma forma simplificada. Com o intuito com a propaganda de agilizar o sistema, eu crio uma agilidade tal que ele se torna extremamente mais frágil. E para fazer isso daqui, eu não precisaria tokenizar. Basta dizer que qualquer particular poderia fazer um instrumento particular, reconhecer meramente a firma e que o oficial não qualificaria. Eu já teria um sistema de registro de imóveis tão ruim quanto a tokenização, sem ter que usar esse nome bonito e moderno. Quando eu falo em tokenização, o que eu estou falando no modelo proposto pelas empresas, é de um decaimento da segurança jurídica. É por isso que nós defendemos que a tokenização, nos âmbitos que pode ser feita, deve ser perfeitamente regulada pelo CNJ e pelo ANR. O nosso sistema é um sistema de registro de direitos. O sistema de tokenização vai criar um repositório privado de documentos, um decréscimo da segurança incompatível com o nosso sistema jurídico. Por fim, nós temos alguns problemas adicionais que vamos rapidamente lembrar. Anulações em massa, que já falamos, tanto por erros da vontade, como por erros de formalização. E eu acho interessante isso, porque um dos problemas do MERS, que a Lohane trouxe, era que os atos praticados no MERS não observavam a formalidade legal. Nós tínhamos milhares de assinaturas sendo feitas em um dia, sem que os documentos fossem lidos, ou sem os requisitos legais. Então, eu não só posso ter problemas estruturais, porque a tokenização não atende às estruturas necessárias, como eu posso ter naquilo que ela deveria fazer, ainda assim, irregularidades. Eu vou ter que confiar que o pouco que a tokenizadora consegue fazer, ela vai fazer corretamente. Outros problemas, não vou ter mais presunção decorrente da informação, por consequência, não tenho ressarcimento em caso de erros. Vou ter múltiplos repositórios, o que dificulta identificar o patrimônio. Quem é prejudicado com isso? O Poder Judiciário e todas as pessoas que, eventualmente, forem credoras de alguém. Porque a razão de identificar o patrimônio é para garantir que a cada um seja dado o que é devido. Se eu tiver que verificar em 20, 30 tokenizadoras, se alguém tem um bem, e com a agilidade de tokenização ele pode transmitir rapidamente, eu nunca vou conseguir executar ninguém nesse modelo. Além disso, tem um problema de identificação dos titulares. Como que eu posso saber numa retificação extrajudicial, numa usucapião, numa adjudicação, quem que eu vou notificar? Se o imóvel está tokenizado e multitokenizado em milhares de tokens, eu vou notificar um por um,
é um sistema que é insustentável para a prática de atos extrajudiciais. Por fim, eu tenho um problema de evasão fiscal, porque uma das ideias é que eu transfiro o token sem pagar ITBI e TCMD, o que na prática vai criar um problema com os municípios e com os estados, e o problema mais grave, talvez, ou um dos mais graves, a lavagem de dinheiro. O controle de ativos digitais, ou melhor, os ativos digitais são um dos meios mais eficientes para a lavagem de dinheiro, porque a sua desregulação facilita práticas que em modelos regulados seriam impossíveis. Então, quando a gente vai num sentido de compliance e proteção do sistema jurídico, a ideia de permitir a lavagem de dinheiro por um sistema simplificado parece ser incoerente com o nosso ordenamento. Eu trouxe aqui algumas visões sobre tokenização de forma geral. Eu fico feliz de poder ser complementado nessa palestra com a parte do Dr. Fernando, que certamente vai trazer a parte em que o ONR tem trabalhado para uma tokenização que atenda o nosso sistema jurídico. Os registros de imóveis não são contra tecnologias, mas usar uma bandeira de tecnologia para afastar toda a segurança jurídica é algo inconcebível. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Quero primeiro parabenizar os nossos colegas de painel aqui pela brilhante apresentação. Caleb trazendo aí uma noção do que é a tokenização e que tem assim muita cortina de fumaça, né? Muito frisson sobre sendo uma solução para algo que não precisaria dessa solução. Lohane nos passou aí uma visão também dos riscos de ter um sistema desregulamentado, né, e livre, né, sem uma base jurídica, né, sem agentes oficiais do Estado que possam fazer esse controle. E o sistema do brasileiro é exatamente diferente, né, é essencialmente diferente. Bom, mas primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite, ao presidente Baltazar, cumprimentar o presidente Juan Pablo, o presidente Ari. É sempre uma satisfação muito grande a gente estar aqui no evento do IRIB, não só pela qualidade das palestras, mas também pelos encontros e confraternizações, né? Então, são momentos que a gente consegue mesmo aproximar, trocar ideias, né? E as coisas fluem muito bem. As coisas acontecem aqui dentro desse palco, mas também acontecem muito lá nas rodas de conversa, né? Bom, sobre a tokenização, então, né, o ONR sempre vem trabalhando muito sobre esse tema. Desde o ano passado, já fomos instados a focar nesse tema. Eu lembro que uma primeira atuação do ONR foi quando surgiu, né, um comentário dos grupos, dos projetos do Banco Central sobre tokenização. Fase 2 do Banco Central, vão ser criados grupos de trabalho para apresentar soluções de tokenização de imóveis. E a gente sempre coloca isso, e a gente vê nos grupos, né, causa muito alvoroço entre todos nós, porque todas essas iniciativas propostas por esses agentes, normalmente eles visam uma solução, né, focada, o Caleb disse aqui, né, uma das situações, o que eles buscam exatamente é uma solução que seja mais rápido e eficiente, né? Então, a primeira premissa que a gente tem de atender quando a gente fala assim, e é uma postura de todos os registradores que eu acho que precisa ter, a gente precisa entregar o serviço rápido, né? E esse foi um dos fundamentos, quando a gente estava lá, vou contar um pouquinho sobre o workshop que a gente fez no ano passado, que fez a gente ter uma posição diferente, né? Então, bom, surgiu isso, então nós cavamos, né, o pessoal da Caixa Econômica Federal nos procurou e falou, olha, e o ONR, como pode participar disso, né? Então, o presidente o Juan Pablo procurou, me chamou, a gente envolveu também o Sérgio Cupolillo, que é diretor de inovação da ONR,
e fomos lá fazer a reunião com a Caixa Econômica Federal, né? E aí veio todo aquele discurso de tokenizar as matrículas e que essas matrículas ficariam, então, custodiadas na rede Drex, né, e circulariam livremente, né, sem nenhuma barreira e burocracia. E, obviamente, que, né, no primeiro momento, a gente sentiu muito risco, a gente viu, como todos veem, o risco, falou, não, isso causa uma quebra do nosso sistema registral, uma quebra da segurança jurídica. Isso não pode acontecer, né? Vai exatamente contra tudo que a gente busca, todo o nosso propósito, e não só um propósito nosso, é um propósito do mercado financeiro, né? O mercado financeiro, ele quer um sistema de segurança, de garantias seguras, né? Quando a garantia não é segura, ele aumenta o risco, e quando ele aumenta o risco, o que acontece? O spread bancário aumenta, e é exatamente tudo que a gente não quer, e o mercado financeiro não quer, né? Então, a gente tem assim, de tomar muito cuidado, né? E quando a gente esteve lá nesse GT13, de explicar e apresentar isso como né? Estavam buscando uma solução que não era a solução real, né? Bom, então nós fomos convidados nessas tratativas a participar de um workshop em novembro do ano passado. Fomos lá, né, o Sérgio Polilo, eu estive lá, nossa equipe da ANR, e aí, vamos defender agora o quê? Né? Vamos apresentar o que é o registro de imóveis. Então, foi bem interessante, né? Esse trabalho foi feito lá dentro de um Gate 13, que ficou conhecido esse grupo de trabalho, que foi formado pelo Banco Central. É um piloto do Drex, né, para as operações imobiliárias. Então, era um consórcio ali que envolvia a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, as cooperativas de crédito, Sicob, a Microsoft, né, e o ANR depois foi chamado e convidado a entrar. E os objetivos, exatamente, são melhoria da esteira do contrato de cumprimento com alienação fiduciária, a eficiência desse processo. E, junto com a eficiência, né, a imagem de que o custo será menor, né? E atestar a viabilidade jurídica desse modelo, né, operacional, né, e a liquidação, a liquidação atômica que eles falam, né, é o DVP, né, é o Delivery versus Payment, né, ou seja, a entrega contra o pagamento. É aquele momento que acontece, né, aquela situação que eu pago e imediatamente eu recebo aquele bem, aquele direito. E tinha uma operação, né, o case que a gente estava trabalhando, ele tinha um interveniente quitante também, né? Então, a composição do case que foi trabalhado era um imóvel, unidade autônoma, compradores e vendedores solteiros, para diminuir a complexidade de regime de bens. Era um financiamento imobiliário na Caixa Econômica Federal, e esse financiamento seria feito através de um contrato de compra e venda com alienação fiduciária. O imóvel estava previamente, e aqui um elemento adicional, né, uma persona adicional, o imóvel estava previamente financiado no Banco do Brasil, com a necessidade dessa interveniência e dessa quitação, que também é um gargalo muito grande no processo e uma demora no processo. E a utilização de instrumentos jurídicos e tecnológicos já respaldados pelo ordenamento jurídico, né? Porque aí a gente poderia ter a aplicabilidade imediata. E o papel do ANR nesse GT, né? Garantir essa aderência à conformidade legal. Então, o primeiro ponto que a gente chegou lá foi, né, houve uma palestra antes de nós, foram 2 dias de workshop, e foi assim, batendo muito no nosso sistema registral como o problema dos financiamentos. E a solução seria a tokenização, né? E eu, olhando com o Sérgio, e a tokenização da matrícula, e a matrícula ia sair do sistema registral, no modelo que o Caleb falou aqui, empresas privadas, você passa a propriedade para uma empresa privada, você cria uma insegurança jurídica, cria tokens, os tokens circulam livremente na rede.
E, bom, a gente teria de desconstruir tudo isso, né, todo esse entendimento deles. E foi esse o ponto. Quando fui apresentar, então o ENR teve até um espaço muito grande, 3 horas para apresentar. Então a gente conseguiu apresentar o que era o ENR, por que o ENR estava lá, né? O ENR é uma entidade criada por lei, com o propósito de fazer a transformação do sistema eletrônico, né, do sistema registral no sistema eletrônico de registro, e com conformidade jurídica, regulado pelo CNJ. Então, em suma, o propósito foi passar todos esses aspectos para dar a credencial ao ENR e abrir a voz, né, a voz do ENR dentro daquele grupo. E era um grupo muito multidisciplinar. Tinha pessoas do Banco Central, tinha pessoas do Banco Brasil, tinha de todos esses personas aqui, vários, né? Tinha lideranças, pessoas de negócios e pessoas técnicas. Bom, e o papel do ENR, então, foi lá, né, e defender a questão da, né, mostrar para eles que o que eles queriam era exatamente uma velocidade do processo de registro. A gente chama de uma melhora do processo de ponta a ponta. Desde a origem, lá no início das tratativas do banco, quando ele começa a fazer as due diligências sobre o imóvel, até o ponto final, que seria o registro e a confirmação desse registro junto ao banco e a liberação do dinheiro. Bom, o papel do ENR ele seguia, então, integração nativa com DREX para liquidação e registro, né? Garantia jurídica e aderência aos marcos legais, expedição das ITNs, regulamentares, procedimentos registrais e layout XML dos estrados. E ser um nó na rede DREX. Então, esse era o nosso propósito, de mostrar lá e defender a posição do ENR. E foi exatamente nisso que a gente trabalhou durante toda aquela manhã, né, apresentando todo esse fluxo e demonstrando para eles que a solução que eles primariamente desejavam, velocidade e eficiência, ela é atingida de outra forma, e não necessariamente com a tokenização. Então, a gente desmistificou isso. Havia o mito de que a token resolve esse problema. E eu mostrei para eles que não, a gente resolveria esse problema, né, com as soluções que o ENR já tem adotado. Quais sejam? A certidão de situação jurídica atualizada da matrícula, né? Então, em vez de ter aquela matrícula de inteiro teor, em uma imagem, sem as informações organizadas e tratadas, muitas vezes informações, matrículas longas, né, com atos já cancelados, eles teriam a informação organizada, proprietário atual, qualificação imóvel na qualificação atual e os ônus e gravames eventualmente existentes, né? E isso de uma forma estruturada, num arquivo eletrônico estruturado, num arquivo JSON, de forma que eles pudessem recepcionar isso via sistema e já ter uma certeza, né, a importar isso nos sistemas deles e já fazer a tratativa, né, e já aproveitar aqueles dados sem precisar redigitar. E uma outra solução, que também o ENR já vinha trabalhando, que é o arquivo XML, né, que é o extrato eletrônico. Ou seja, aqueles documentos que eles vão, né, quando você chega no final do contrato e você assina o contrato em papel, e aquele contrato com várias páginas, ele seria transformado num extrato eletrônico e esse extrato viria para os cartórios de registro de imóveis, né? Então, nessas duas ações, a gente já ganharia em eficiência e em padronização, né? Então, quando a gente foi colocando esses elementos, opa, peraí, então o negócio está ficando interessante. Eu recebo uma certidão jurídica atualizada, né, estruturada, e ao final do processo eu gero um arquivo eletrônico estruturado. E isso já dá uma agilidade. Bom,
Tá, mas isso não estava suficiente para eles, né? A gente sentia que eles continuavam falando em tokenização de matrícula, que era fundamental eles ouvirem a palavra token, né? E a gente sempre partiu da premissa, né, de que não seria tokenizada uma matrícula. Esse é um conceito que a gente fechou no grupo de trabalho, o UNR, existe um grupo de trabalho, o Caleb está lá, o Luan está lá, que não é possível tokenizar, né, a matrícula e ela ficar custodiada, porque eles sempre falam, a matrícula tokenizada, ela vai ser custodiada na rede Drex e a partir dali ela vai ser transferida automaticamente, o imóvel vai ser transferido automaticamente. E obviamente que a gente sabe que isso, né, cria um risco de segurança sistêmica, né, entre todos esses riscos e esses problemas que o Caleb falou há pouco aqui, que eu não vou repetir por causa do tempo. Mas aí, beleza, eles falaram assim, olha, tá, e aí então, qual que é a solução? Né? E eu falando com o Sérgio Copolilo, olha, Sérgio, a gente tem que dar uma solução que eles não vão abrir mão de ouvir esse token. Eles querem um token porque o propósito é o token. Vamos propor para eles, então, a gente entregar a certidão de situação jurídica atualizada, tokenizada. Ver se isso resolve para eles, né? E aí eu falei, não, olha, a gente não pode tokenizar a matrícula, porque a matrícula é custodiada no cartório de registro de imóveis, como sempre foi há 180 anos. Toda a normativa federal, constitucional, Código Civil, Lei de Registros Públicos, reza isso, e você não pode quebrar esse sistema. A norma, a regulação é assim. Mas nada impede da gente tokenizar a certidão. Isso atende para vocês? Perfeito, isso atende para nós, né? Então, de uma certa forma, a gente conseguiu contornar aquele problema, sugerindo a certidão de situação jurídica tokenizada. Na verdade, a certidão hoje já é uma representação, né, vamos trazer para o mundo atual, já é uma representação da matrícula. Caleb deu a definição do token. O token é uma representação digital de um ativo. A certidão de situação jurídica atualizada, tokenizada, ela é uma representação da matrícula eletrônica que é custodiada no cartório. Então, para a gente contornou a situação, colocou os elementos que precisavam e aí sim conseguimos fluir e evoluir. Ao final do processo, então, foram 2 dias, né, gerou ali um grupo de trabalho que tinha um propósito ali de, até junho, final de junho, agora, entregar um resultado, né? Fazer uma POC, fazer um estudo, aprofundar sobre essas possibilidades. E assim o grupo trabalhou, foi criado o grupo, ele reunia 2 vezes na semana, né? O Sérgio Copolilo acompanhou todas as reuniões, ele estava presente, e a gente foi construindo essa solução, essa situação dessa forma. As etapas, né, do fluxo de negócio que eles precisam, que eles queriam, né, passa ali. Identificação das intenções de compra e venda. Beleza. Isso é um processo que está fora, mas ele acontece com uma maneira prévia. Comprador e vendedor querendo negociar. Aí, um segundo momento, as due diligências, né, sobre o imóvel e sobre as partes. Aquela questão que a gente colhe as informações, as certidões, né, das partes. Um outro elemento que vai ser adicionado, a avaliação automatizada. Existe uma normativa hoje no Banco Central que permite, através de critérios estatísticos, né, você fazer uma avaliação, dispensando aquele avaliador físico que vai no local tal, e faz aqueles levantamentos, é uma avaliação com base em dados estatísticos, né? Então, onde se apura esses dados estatísticos? Dados de negócios que estão acontecendo em determinada região. Então, se numa determinada região o imóvel está sendo vendido, né, ao metro quadrado a R$10.000, aquele imóvel daquela característica, né, naquela situação, permite essa avaliação automática. Então, é um elemento que vai ser introduzido e também vai tirar um tempo de todo o processo, né? Aí, o item 4, emissão do token, né? Anuência da instituição financeira interveniente quitante nesse processo, e por isso que
era um desejo muito grande deles, né, de todo o processo ser feito na rede blockchain, onde o ONR é um dos nós dessa rede. Então, o ONR entrou agora como um participante dessa rede, né, e fazer todo esse registro de forma eletrônica, extrato, e essa liquidação automática dentro da rede Drex. Então, qual que é o case de uso, né? Enfim, ele está trabalhando numa melhoria da esteira toda do contrato de financiamento e usando a rede Drex, as carteiras do Real Digital, para fazer as compensações dos pagamentos. Então, quando a esteira melhorou, o cartório veio aqui, fez o registro, né, devolveu a certidão de situação jurídica atualizada, tokenizada. Esse token já tem um evento automático no sistema do banco, que lê aquele registro, confirma e que já libera o pagamento. A todas as transações. Libera, se tiver FGTS, né, os sinais, as transferências, inclusive a quitação automática na instituição financeira anterior. Então, tudo confirma e a rede processa isso tudo de forma automatizada. E os resultados, né? Então, o relatório saiu recentemente, ele está ainda numa fase de revisão, não está público, ele vai ser enviado para o Banco Central, mas a gente já tem ali, dentro desse processo, algumas métricas que foram apuradas, né? Redução de um prazo total de 67 dias para 22 dias de todo o processo. Quando eles falaram, qual que é a esteira, qual que é o prazo? 67. Eu falei, olha, poxa, os cartórios, em média, no máximo 5 dias. Onde que estão esses outros, né? Então, a gente também já colocou essa consideração. É fato, toda esteira é importante para eles. A certidão, em média, de 5 dias. A gente sabe que hoje não é mais isso, num prazo de 4 horas. Mas a certidão de situação jurídica atualizada, ela vai poder ser emitida em tempo real, quando essa situação jurídica já tiver sido processada no cartório. Então, eventualmente, eu já tenho a matrícula, eu já fiz a situação jurídica atualizada dela, essa matrícula vai ficar disponível no ONR, e quando alguém solicitar uma certidão dessa matrícula, via RI digital, o sistema automaticamente vai no arquivo, no bucket daquele cartório, naquele arquivo, naquele espaço onde o cartório salvou aquela informação, pega essa estruturação e automaticamente vai gerar a certidão consultando o CNIB, ver se tem alguma disponibilidade após a feitura da situação jurídica, e consultando o protocolo, ver se tem algum protocolo que foi feito, né, durante esse período. E retornando essa informação. Então, essa certidão, a gente imagina, esse módulo já está em desenvolvimento no NR, ele vai entrar, né, em teste piloto agora em setembro, e estando com essa operação da situação jurídica atualizada já tratada dentro do bucket, o cartório já trabalhou isso, essa certidão pode ser emitida em menos de 1 minuto. Questões de só processamento de máquina e retorno dessa informação. E o NR também está desenvolvendo um módulo para apoiar os cartórios a fazer a estruturação da situação jurídica da matrícula. Então, é um módulo que o cartório vai poder acessar, pegar a imagem da matrícula, uma inteligência artificial vai ler essa matrícula, vai identificar os proprietários, os nasos do imóvel, os ônus e gravames, vai sugerir que aquilo é a situação jurídica atualizada, o cartório, então, vai conferir, deu ok, valida, então ele gera aquele arquivo eletrônico, aquele JSON, que é da situação jurídica atualizada. Essa situação jurídica, então, ela vai ser usada para emissão de certidão e para uma outra etapa do processo, que está por vir ainda, que é a abertura da matrícula eletrônica. Então, quando a gente estiver fazendo a escrituração eletrônica mesmo, 100%, a gente tem um projeto, o nosso projeto é até dezembro do ano que vem, tá? Então a INR deve estar vindo com novidades aí também
até dezembro, né, com o início da escrituração eletrônica. E aí sim, a matrícula vai ser eletrônica e ela vai ser preservada numa rede blockchain. Tá? Então, só para esclarecer, o INR está trabalhando com possibilidade de duas redes blockchain. Uma só para livros eletrônicos, uma rede fechada, permissionada, só o cartório acessa o seu espaço, só o cartório salva as informações e consulta a informação do seu espaço. Tá? Essa é uma rede privada, fechada, permissionada. E essa outra rede, né, que ele vai ser um nó da rede do Drex, que é uma rede aberta, que vai comunicar com o mercado. Continuando os resultados, a anuência da instituição financeira quitante, né, foi identificada ali uma redução de 15 dias para um dia. Na verdade, vai ser praticamente em tempo real. E o registro cartorário de 15 dias para 2 dias, também a gente já sabe que esse número de 15 dias aqui já não é uma realidade se o contrato já chega todo correto e estruturado. Né? O que isso traz? Essa liquidação automática na carteira, né? Pagamento, quitação, transferências dos créditos entre comprador, devedor, etc. A tokenização lastreada nessa matrícula estruturada, né? A matrícula eletrônica estruturada continua custodiada no cartório, na rede blockchain do cartório privada. A representação disso na certidão de situação jurídica tokenizada. Potencializa os extratos eletrônicos via XML. Então, o INR também tem um trabalho, né? Recentemente, a gente publicou uma nova versão do XML dos contratos. Na verdade, já foi aprovada, está sendo publicada esses dias, né, presidente? É um trabalho que foi feito conjunto, várias mãos, inclusive com o sistema financeiro. Essa automação toda via smart contracts, né? Então, aqui entra o elemento do smart contracts, porque esses tokens, eles têm eventos, eles são programas de computador, que eles trazem ali eventos, ações que são executadas automaticamente pela máquina, caso um determinado evento aconteça. Exemplo, voltou a confirmação do registro através da certidão de situação jurídica atualizada. O sistema lê aquilo, porque está tudo estruturado. Esse é o evento, confirmação daquele registro. Quais são as ações automáticas que esse smart contract vai fazer? Todas as transferências e os pagamentos das carteiras. E está ali de acordo com a LGPD também, foi um trabalho muito grande, porque a rede blockchain do Drex, ela é uma rede aberta. Então, esse foi um trabalho que a gente precisou fazer para contornar e não quebrar, né, e não publicizar informações pessoais de forma desnecessária. É a trilema, né, que a gente sempre fala assim, da publicidade, da segurança e da privacidade. Né? Então, ali vai ser para contornar isso na rede aberta, na parte aberta da rede blockchain, vão ser usadas criptografias, né? É um sistema de criptografia que foi desenvolvido pelo próprio grupo, que aquelas informações pessoais elas vão ser criptografadas, elas não vão ser visíveis para a parte externa, mas elas vão ser naturalmente acessíveis pelo próprio banco, pelas próprias partes, pelos cartórios, né? De forma que a gente possa ter a informação completa. E essa contribuição aí do sistema financeiro, né? O objetivo disso tudo, no fim, é a eficiência, rapidez no processo de financiamento. É necessário, eu sempre falo com todos, que onde você tem crédito parado, bloqueado, né, pendente de registro, são onde a gente precisa priorizar as ações. Porque ali o empreendedor está aguardando, o agricultor está, né, o agropecuarista está aguardando aquele crédito para operar, para empreender, para trabalhar, né? E aí sim a gente tem essa pressão. E são questões de volume de massa, né? A redução do spread bancário, né? Se a gente tem um sistema de segurança e a gente mantém esse sistema de segurança, diferentemente do que eles estavam propondo, que o token ia circular, ia ter quebras da segurança, aí sim a gente ia ter o elemento, né, o efeito contrário, que não. A gente mantém o sistema íntegro do registro público
garantido há 180 anos, né? E com uma rapidez e uma eficiência. Obviamente, mitigação dos riscos, integração e padronização do processo a nível nacional. É uma das questões que todos os bancos, todos os agentes, quando a gente está falando, conversando com eles, falam, olha, há uma falta de padronização entre vocês, isso é ruim também para o sistema. Dessa forma também a gente padroniza porque a gente vai ter os arquivos bem estruturados, né? E isso dá base aí para novos produtos financeiros, né? Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que era o meu objetivo aqui era passar essa visão, né, do que o ENR tem feito, de como o ENR está trabalhando a questão da tokenização. A gente ficou bem posicionado depois de todo esse trabalho feito, né, porque o relatório saiu dessa forma, né, saiu nesse sentido, e esse relatório vai ser apresentado para o Banco Central e vai pautar as próximas ações, inclusive as próximas regulamentações, né? Então, acho que a gente tem feito o que precisa ser feito, defendendo o que precisa ser defendido, né, com o objetivo aí de manter o nosso sistema íntegro, né, e garantir essa segurança jurídica que todos nós sempre defendemos, né? Mais uma vez, muito obrigado, era isso. Agradeço aí o Caleb, o Lohan ter dividido aqui. Obrigado, Baltazar, pelo convite.